Bom, vamos começar então a gravação. Já está gravando aí. Uma pessoa presente, Ana Júlia, seja bem-vinda. Vamos começar então a gravação da aula. Vamos lá. Bom, essa vai ser a nossa última aula de geometria plana, tá? A gente vai dar uma paradinha na geometria, a gente vai começar depois a estudar um pouco de trigonometria, beleza? E depois a gente vai partir da trigonometria para a geometria analítica e para depois a gente terminar o nosso curso em geometria espacial. Muito bem. Então, nessa última aula de geometria plana, a gente vai ver sobre circunferências e círculos. São coisas diferentes, viu? Já começamos por aí. Apesar de que em um exercício da FUVEST do ano passado, quem fez FUVEST ano passado deve ter visto uma questão que falava sobre círculo. No enunciado desse exercício, talvez alguns não conseguiram perceber, mas o exercício falava círculo. Só que nesse exercício a gente só conseguia dar uma resposta se fosse circunferência. Apesar disso, nas alternativas, as respostas das alternativas só contemplavam se você considerasse uma circunferência. Então, no fim das contas, você ia ter que considerar mesmo uma circunferência, não ia ter resposta. Bom, vamos lá então para ver qual que é essa diferença, né? Aí está escrito, né, no materialzinho que vai estar lá para vocês. Circunferência é o lugar dos pontos que equidistam de um ponto O, chamado centro, tal que a distância seja R. Muito bem, então todos os pontos que equidistam de um ponto O, e essa distância vale R, o conjunto desses pontos é a circunferência. Aí, em outras palavras, a gente pode falar que a circunferência é essa bordinha do disco, certo? É somente a bordinha do disco. Então, a gente pode colocar de uma forma mais formal na matemática, a gente pode chamar a nossa circunferência de lambda, por exemplo, e dizer que ela é um conjunto, né, entre chaves, ó, entre chaves a gente representa um conjunto dos pontos P que pertencem ao nosso semiplano ou plano alfa, eu desenhei um pedacinho do alfa, tal que a distância entre os pontos P e o centro O é um valor fixo, que é o R, certo? Nesse desenho aí mesmo da circunferência, vocês podem ver que tem três pontos em destaque, né? O ponto P, o ponto P1 e o ponto P2. O ponto P, ele pertence à nossa circunferência. Já o ponto P1 e o ponto P2 não, porque eles não estão em cima da bordinha, certo? Agora, o círculo. Bom, o círculo são os pontos, é o conjunto dos pontos P que pertencem à bordinha da circunferência e também ao interior dela, certo? Então, o círculo vai ser o disco inteiro, beleza? Além da bordinha, a gente considera o interior também parte do círculo. Nesse caso aqui do desenho. Oi, tudo bem? Tudo bem, tá acompanhando aí, Ana Júlia? Se tiver alguma dúvida, tá? Você que está online, e eu vou avisar quando entrar mais gente. Mas pessoas, se tiverem dúvidas, podem atrapalhar em qualquer momento, tá bom? Quer dizer, não é atrapalhar, podem interagir em qualquer momento. Inclusive, se quiser ligar o seu áudio e me dar um grito, você pode fazer isso também, porque tem duas telas aqui, aí às vezes eu não estou olhando para a tela onde está o chat, tudo bem? Maravilha, então. Vamos continuar. Então, o círculo, como eu ia dizendo, ele é essa bordinha e o interior também desse disco, certo? Isso é o círculo. Aí a gente pode colocar o mesmo desenho, só que agora eu vou chamar o círculo de um conjunto C, certo? Eu coloco entre chaves de novo, porque aí representação de conjuntos tem que estar entre chaves. Bom, círculo então C é o conjunto dos pontos P, que pertencem ao nosso plano alfa, tá? Essa curvinha é amarela, um pedacinho de alfa. E a distância entre P e o centro O tem que ser menor ou igual a R. Então, quando for igual a R, vai ser a bordinha. Se essa distância for menor do que R, aí quer dizer que o ponto P está um pouco mais próximo do ponto O, certo? Então, ele vai estar dentro ali da bordinha, dentro da região da bordinha. Nesse caso, a gente vai ter que o ponto P no desenho pertence ao círculo, o ponto P2 também pertence ao círculo. Já o P1 não pertence, porque ele está fora do círculo. Beleza? Uma outra coisa que a gente pode ver em relação à teoria dos conjuntos é que a circunferência é um conjunto de pontos que está dentro do círculo.
Então, a gente pode, inclusive, escrever que a circunferência lambda, a anterior que nós vimos, ela está contida no conjunto círculo, ok? É como se você tivesse um conjunto aqui, que é o círculo, e a circunferência, ela é um conjuntinho menor, ok? Muito bem. Agora, elementos do círculo, né? Do círculo da circunferência, tá? O primeiro elemento que a gente pode ver que é o arco, certo? A gente representa dessa forma, a gente coloca os dois pontos da periferia do arco, faz um tracinho curvo em cima. Isso daqui é um arco. Só que tem uma coisa. Se a gente desenhar um arco assim, pode ficar um pouco complicado a gente saber de que arco que a gente está falando. Vou fazer aqui um exemplo. Eu tenho aqui minha circunferência, vou colocar dois pontos nela, esse ponto aqui e esse ponto aqui, que vão ser os pontos A e B. Se eu falar arco AB, eu posso estar falando desse arco aqui. Opa, ficou meio torto a reta. Posso estar falando desse arco aqui, certo? Ou eu posso estar falando desse arco aqui. Ok? Vocês podem ver que os dois arcos são diferentes, né? Mas eu posso representar os dois dessa forma, né? AB com um risquinho curvo em cima. Agora, quando a gente quer representar qual dos arcos que é, a gente precisa de um terceiro ponto. Pode ser qualquer ponto dentro de um desses arcos. Por exemplo, aqui um ponto C. Então, se eu representar o meu arco como ACB, agora sim eu tenho ele bem definido. Com certeza vai ser esse pequenininho, que é o único que contém o C no meio. Ok? Da mesma forma, eu posso marcar um ponto D aqui, e aí eu vou acabar tendo um outro arco. Vou colocar em verde agora. Que seria o meu arco ADC. Ok? Então, o arco a gente pode representar dessa forma, certo? Mas ela pode causar um pouco de confusão, porque a gente sempre vai ter dois arcos ali que eu posso representar dessa forma. Se eu quiser ser um pouco mais específico, eu preciso representar dessa forma aqui, colocando um ponto ali no meio do arco que eu quero falar, certo? AB é um segmento que é o diâmetro, ok? AB é um segmento da circunferência, certo? Que une dois pontos da circunferência e ele passa pelo centro da minha circunferência. A gente vai chamar ele de diâmetro. E a gente sabe que ele vale 2 vezes o raio. Ok? ED é uma corda qualquer. ED é qualquer segmento que une dois pontos da periferia da circunferência. Qualquer segmento unindo dois pontos da circunferência vai ser uma corda. Certo? Inclusive, o próprio diâmetro AB, que está aí no desenho, ele também é uma corda. Certo? Só que além de corda, ele é o diâmetro. Ok? Uma coisa também que pode ficar clara é que o diâmetro ele é a maior corda dentro da circunferência. Vocês podem ver que as cordas têm um tamanhozinho. Inclusive, eu posso desenhar essa corda aqui, que ela já é bem menorzinha, né? Pode ser a FG. Ela é bem menor. E a maior corda que eu posso desenhar numa circunferência é o seu próprio diâmetro AB. Certo? O outro elemento da circunferência que é o nosso raio, né? Que é o segmento que sai do centro da circunferência e vai até a sua periferia. Qualquer segmento que sai do centro da circunferência e vai até uma periferia, por exemplo, o OF, ele vai ser um raio. Certo? E vai ter essa distância fixa da própria definição que a gente viu anteriormente. Muito bem. E tem um setor, o setor circular. O setor circular é uma fatia de pizza, né? A gente pode dizer. É uma fatia de pizza da circunferência. É quando eu tenho dois raios, certo? E o arco determinado por esses dois raios, certo? Por exemplo, aqui eu tenho o raio OC, o meu raio OB, e tem esse arco aqui, BC, determinado por esses dois raios. Isso daqui é um setor, tudo bem? O setor ele tem uma areazinha, só que ela não vai ser muito importante para a gente agora, só quando a gente vê... Não, ela vai ser importante sim. Mas mais para frente a gente vai falar dela, no final dessa aula. Que essa aula é de círculos, circunferências e áreas, então a gente vai ver isso já já. Vamos lá para a próxima etapa. Tá aqui. A corda, né? A corda eu já tinha falado um pouco da corda, só que ela é um pouquinho mais importante, ó. A corda, como eu disse, ela une quaisquer dois pontos da circunferência. A maior corda é o diâmetro. Muito bem. Vocês podem perceber, né, que se vocês têm uma corda,
uma corda qualquer. No caso, essa daqui do desenho é a AB. Se eu unir os raios que determinam essa corda, né, traçar aqui o ponto O, o segmento que une o O até o A, depois o O até o B, eu vou ter um triângulo, certo? E esse triângulo é isósceles, porque dois lados dele vale raio. Aqui vale raio também. Se esse triângulo é isósceles, então quando eu traçar a mediana em relação à base, essa mediana também vai ser a altura, certo? Então aqui, ó, mediana, porque eu dividi ali o segmento AB em dois pontos, em dois segmentos iguais, e essa mediana também vai ser a altura. Isso ocorre porque é um triângulo isósceles. No triângulo isósceles sempre ocorre, tá bom? Lógico, quando a gente está traçando em relação à base, tá, pessoal? Bom, então isso daqui é uma coisa um pouco particular aí das cordas. Porque temos esse triângulo, então uma corda, sempre que tiver um raio passando pelo meio dessa corda, ele vai ser perpendicular à corda também. Tá? Isso daí é uma coisa importante para resolver exercício. Outro ponto aqui, que a gente vai ver agora, é posições relativas entre reta e circunferência. Bom, eu tenho uma circunferência aqui, certo? E tem uma reta ali que ela está fora da circunferência. A gente fala que é uma reta exterior à circunferência. Beleza? E para a gente saber que essa reta é exterior à circunferência sem precisar fazer o desenho, a gente pode pegar o ponto O, calcular a distância dele até a reta, certo? Se essa distância for maior do que o raio, então quer dizer que a reta é exterior. A gente pode ver que essa distância é claramente maior do que o raio, porque o raio é isso daqui. Só que a distância é isso, mais um pedacinho. Beleza? Agora, quando eu tiver uma reta secante à circunferência, é uma reta que corta a circunferência aqui em dois pontos, gerando uma corda. Muito bem, nesse caso, a gente pode ver que a distância entre o centro da circunferência e a nossa reta é menor do que o raio, certo? É um R' menor do que o raio. Então, quando a gente tiver distância entre o centro e a reta, essa posição relativa entre o centro e a reta vai ser a posição secante, certo? Se a gente tiver agora uma reta que ela passa ali raspando na nossa circunferência, né, tocando a nossa circunferência em um único ponto, então essa reta vai ser tangente. E para a gente saber se uma reta é tangente a uma circunferência sem precisar de figuras, basta que a gente calcule a distância entre o centro e a reta. Se essa distância entre o centro e a reta for exatamente igual ao raio, então essa reta vai ser tangente à circunferência. Muito bem. Vamos então para a próxima parte. Se tiverem alguma dúvida, é só falar. Agora, posições relativas entre circunferências, certo? Ou círculos, tanto faz. Bom, essas posições vão ser exteriores, certo? Se a gente tiver um círculo fora do outro, certo? Eles não têm nenhum ponto em comum. Nem pontos internos e nem pontos da circunferência em comum, certo? No caso desse exemplo aqui, que eu estou marcando com uma estrelinha, a gente pode ver que o círculo preto e o círculo verde, eles são exteriores, certo? Nesse caso, vocês podem ver que a distância entre os centros dessas circunferências vão ser maior do que a soma do raio deles. Ó, até aqui, eu tenho o raio da grande, que eu posso chamar de R, e daqui até aqui, eu tenho o raio da pequenininha ali verde, que eu posso chamar de R2. Essa distância entre os centros, vocês podem ver que é maior do que a soma de R mais R2, porque eu ainda tenho mais esse pedacinho para somar. Certo? Quando a gente tiver isso, então, as circunferências são exteriores. E elas são interiores se acontecer o contrário. Né? Se eu tiver aqui a minha circunferência azulzinha, né, por exemplo, ela está dentro da circunferência preta. Então, a gente pode dizer que a posição relativa entre elas é de circunferências interiores. Nesse caso, vocês podem ver que a distância entre o centro delas, a distância entre o centro O e o O1, vai ser menor do que a soma do raio delas. Né? Isso com certeza. Além disso, essa distância aqui, ela também é menor do que a subtração dos raios. Ó. Se eu pegar o raio da grande e tirar o raio da pequenininha, que vem mais ou menos até aqui, ainda vai faltar um pedacinho, que é esse. Certo? Então, eu posso falar que a distância entre O e O1 é menor do que o raio da grande menos o raio da pequenininha. Certo? Que eu chamei de R1, né? R1.
Ok? Vamos lá, então, para a parte de tangentes. As circunferências que são tangentes interiores é quando eu tenho uma circunferência interior, só que ela toca na grandona em um único ponto. É aquela noção de tangência, né, pessoal? Tangência a gente toca em um único ponto. Vamos ficar com isso na cabeça por enquanto. Então, por exemplo, essa circunferência preta e essa azul forte, elas se tocam nesse único ponto aqui. Além disso, a azul forte ela está dentro da preta, certo? Então elas são tangentes interiores. Bom, quando elas são tangentes interiores, a distância entre os centros dela é igual ao raio da grande menos o raio da pequenininha. Só eu traçar aqui uma reta partindo do centro da grande até o ponto de tangência, aí eu vou ter um comprimento Rzão, certo? Só que esse pedacinho aqui do centro da pequena até o ponto de tangência é Rzinho. Então a distância entre os centros dela vão ser Rzão menos Rz. Certo? Agora, se elas são tangentes exteriores, que é o caso da preta e da verde, então eu vou ter que a distância entre os centros delas vai ser exatamente a soma dos raios. Rzão mais R2. Tá aqui. Agora as nossas circunferências aqui secantes. Né? As secantes são aquelas que tocam em dois pontos. Né? Duas circunferências são secantes quando elas têm dois pontos em comum. No caso, a gente tem aqui esses dois pontos e esses dois pontos aqui. Certo. Nesse caso, a distância entre os centros delas vai ser menor do que a soma dos raios e vai ser maior do que a subtração deles. Ok? Isso não precisa, a gente não precisa fazer muito cálculo para entender isso. Basta a gente perceber que quando eu tenho duas circunferências secantes, quer dizer que elas são um pouco mais próximas do que as tangentes exteriores, certo? Então a distância entre elas vai ter que ser menor do que a soma dos raios. Só que elas são um pouco mais afastadas do que as tangentes interiores, certo? Elas são um pouco mais próximas que as tangentes exteriores e são um pouco mais afastadas que as interiores. Então, a distância entre os centros delas vão estar nesse intervalo, de R menos R1 até R mais R1. Ok? Agora a gente tem o último caso, que são as circunferências concêntricas. As concêntricas é simplesmente duas circunferências que têm o mesmo centro, certo? Elas estão ali com o centro um igualzinho ao outro. Então, nesse caso, pode parecer um pouco óbvio, mas às vezes a gente precisa fazer alguma expressãozinha, não havendo figuras, para considerar que elas são concêntricas. Para isso, a gente pode só lembrar que a distância entre os centros delas é zero, certo? Já que um está em cima do outro. Muito bem. Vamos então para a próxima parte. Se não tiver dúvidas, né? Vamos lá. Agora a gente vai resolver uns exercícios aqui para praticar isso. Vamos dar uma olhada. Esse exercício 1. Ó, considere dois círculos de raios 15 centímetros e 7 centímetros. Monte uma tabela indicando todas as posições possíveis entre eles em função da distância Dzinho entre os seus centros. Muito bem, todas as posições possíveis são aquelas que a gente viu até agora, né? Quais que são elas? A gente tem as exteriores, né? Exteriores. A gente tem as interiores. A gente tem as tangentes exteriores. Temos também as tangentes interiores, as secantes e as concêntricas. E aqui a gente vai ter o valor da distância entre os centros, né? Distância entre os centros, C1 e C2. Bom, se elas são exteriores, então a gente viu que a distância entre os centros delas, né? Vamos fazer o desenho aqui. Exteriores. Então a distância entre os centros delas vai ser maior do que a soma dos raios, certo? Então essa distância tem que ser maior do que 15 mais 17, que é 22. Tudo isso em centímetros, tá? Vou omitir a unidade para economizar espaço. As interiores. A gente viu que se elas são interiores, né? Opa, 22 aqui. Se elas são interiores, vamos lá.
a gente vai ter que a distância entre os centros vai ser menor do que Rzão menos o Rzinho. Então, vamos confirmar isso, né? Porque eu já até esqueci, pessoal. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Fazer um desenho mais bonitinho. Inclusive, vou mostrar para vocês que não precisam decorar, tá? Não precisam decorar essas equaçõezinhas aí de distância entre centros, para vocês saberem se uma circunferência quais são as posições relativas, né? Vocês podem simplesmente fazer um desenho ali particular sobre aquela situação, que vocês vão conseguir chegar na resposta. Vou fazer aqui um círculozinho e um maior aqui. Então, o maior tem esse centro, o menor tem esse centro aqui. Muito bem. Se eu unir esse centro aqui, a grandona, até a periferia dela passando pelo centro da outra, eu vou ter segmento azul. Agora, se eu unir os dois centros delas, eu vou ter segmento verde aqui. Bom, o azul, a gente pode ver que ele vale Rzão, né? Vou fazer até aqui uma linha de chamada aqui para a gente colocar a distância. O azul vale Rzão. Esse pedacinho aqui, ele vale Rzinho, certo? E essa é a distância que a gente quer. Ó. A gente pode ver que essa distância, ela é menor do que Rzão menos Rzinho. Certo? Porque Rzão menos Rzinho é essa distância mais esse pedaço aqui que eu vou marcar em vermelho, que a gente não levou em conta. Esse pedaço aqui em vermelho. Então, a distância vai ser menor do que Rzão menos Rzinho. E vai ser maior do que zero, né? Vai ser maior do que zero, porque se a distância for zero, então elas vão ser concêntricas. Então, a gente pode falar que essa distância aqui para quando elas são interiores tem que ser menor do que Rzão menos Rzinho. Então, Rzão é 15, Rzinho é 7. Isso vai dar 8. Menor que 8. Quando elas são tangentes exteriores. Se elas são tangentes exteriores, eu vou ter essa situação. Muito bem, nesse caso, a distância entre os centros vai ser exatamente a soma dos raios, né? Então, tangentes exteriores, a distância vai ser igual à soma dos raios, que é 22. Quando elas são interiores, a distância entre os centros é igual à subtração dos raios. Então, isso aqui vai ser igual a 8. Se elas são secantes, a gente tem aquela expressãozinha, né? Bom, se elas são secantes, elas são um pouco mais próximas do que as tangentes exteriores e são um pouco mais afastadas do que as tangentes interiores. Então, elas vão ter que ser... A distância entre os centros, né? C1 e C2, tem que ser menor que a soma dos raios e tem que ser maior que a subtração deles. Então, a gente vai ter que... Essa distância é menor do que a soma dos raios, mas é maior do que a subtração deles, que vai dar 8. E se elas são concêntricas, a distância dá 0. Muito bem. Está aí a tabelinha feita, a tabelinha do item 1. Agora o 2. Vamos lá. Na figura, temos 3 retas tangentes ao círculo e PA é igual a 10 centímetros. PA é igual a 10 centímetros. Calcule o perímetro do triângulo PCD. Vamos lá. A gente tem aqui o centro da nossa circunferência. Vamos unir esses pontos aqui, ó, que liga o centro até os pontos de tangência. Bom, pessoal, vocês podem pensar, e na verdade a maioria pensa, de que geometria plana é simplesmente traçar retas mágicas e ver a magia acontecendo, né? Só que não é bem assim, galera. As retas que a gente traça não são retas mágicas. A gente traça retas que vai dar mais informações pra gente, certo? No caso, eu tô unindo o centro da minha circunferência até os pontos de tangência, porque eu sei que essa união forma segmentos perpendiculares, ok?
Formam segmentos perpendiculares. Então, por isso que eu estou unindo. Isso daí é uma informação muito legal para a gente. Agora eu vou unir também o centro da circunferência até o ponto P lá. Muito bem, olha só. A gente acabou de perceber que apareceu dois triângulos. Né? Dois triângulos que são retângulos, certo? Esses triângulos, chamar esse daqui de O, ponto O, vai ser o triângulo PAO e o triângulo PBO. PBO. Eles são retângulos, certo? E eles têm dois lados iguais, né? Um deles é o cateto, ó, o cateto que vale raio, raio e raio aqui. E o outro lado deles é a hipotenusa, né? São dois iguais. Então, esses dois triângulos vão ser congruentes, vão acabar sendo congruentes pelo caso cateto e hipotenusa. A gente viu lá a incongruência de triângulos, certo? Desse modo, esse pedacinho aqui, PB, vai valer 10 centímetros também. Muito bem. Agora a gente vai chamar o pedacinho AD de X e o pedacinho CB de Y. Se a gente unir o centro da circunferência ao ponto D e ao ponto C, a gente vai encontrar, de novo, outras duas congruências de triângulos. A gente vai encontrar o seguinte, é 90 graus, porque essa reta aqui é tangente à circunferência nesse ponto, certo? Então, a gente vai ter o triângulo ADO e o triângulo, vou chamar esse ponto aqui de Rzão. E o triângulo DRzão-O, eles são congruentes. São congruentes, de novo, pelo caso cateto e hipotenusa. Ó. Eles têm a hipotenusa DO em comum e o cateto valendo R. Ó. Aqui o AO vale R e o OR vale R também. Certo? Nesse caso, a gente pode falar que esse pedacinho DR vale X. Ok? O mesmo vai acontecer aqui no lado direito, né? A gente vai ter os triângulos ORC e OBC congruentes. Então, esse pedacinho RC vai valer Y. Certo? A gente ainda pode escrever que esse pedaço PD vale 10 menos X. E esse pedaço PC vale 10 menos Y. Muito bem, agora a gente já tem todos os lados do nosso triângulo PCD. Basta a gente somar eles para achar o perímetro. Né? Então, o perímetro, que é 2P, vai ser 10 menos X, mais 10 menos Y, mais o lado DC, que é X mais Y. Isso daqui vai dar 20. Ok? Encontramos aí, então, o perímetro do nosso triângulozinho. Ok? Isso daqui, pessoal, que a gente viu de congruência de triângulos, a gente pode resumir numa regrazinha, certo? A gente pode falar que alguns conhecem por regrazinha da bitangência, certo? Qual que é dessa regra? Se a gente tiver uma circunferência qualquer, vou apagar aqui para a gente ter espaço, só um momento. Se a gente tiver aqui uma circunferenciazinha qualquer, e por fora dessa circunferenciazinha a gente tem um ponto P, da onde passa duas retas que são tangentes a essa circunferência. Aqui e aqui. Então aqui eu tenho o ponto P, e os pontos de tangência eu vou chamar de A e de B. Se a gente fizer o mesmo trabalho para encontrar aqueles triângulos congruentes, a gente vai encontrar que o AP, o PA, é igual ao PB, certo? São segmentos que têm o mesmo tamanho. Então a gente resume isso daqui como regra da bitangência, beleza? Se eu tiver a partir de um ponto P fora da circunferência, duas retas tangendo a circunferência em dois pontos, esses segmentos vão ser congruentes, vão ter o mesmo tamanho. Ok? Maravilha. Agora aqui no item 3. Calcular o raio do círculo inscrito em um triângulo retângulo de catetos B e C, hipotenusa A. Então, o raio do círculo inscrito em um triângulo retângulo. Círculo inscrito. Tá? Vocês têm que ter essa sensibilidade de entender o que é inscrito e circunscrito. Vamos lá. Se a gente está falando de um círculo inscrito no triângulo, então quer dizer que eu tenho um círculo dentro do triângulo, tá? Tocando todos os lados desse triângulo.
Vamos desenhar aqui primeiramente nosso triângulo. Triângulo retângulo, né, ele disse. Vamos lá, cadê? Aqui. Triângulo retângulo qualquer. Retângulo nesse ponto. Ele falou que tem hipotenusa A. Hipotenusa A. E a gente tem também catetos B e C. Agora vamos desenhar uma circunferência inscrita aqui nesse triângulo. Vamos ver. Aqui ficou bonitinho. Beleza. Uma circunferência inscrita nesse triângulo. Agora eu vou unir o centro da circunferência até os pontos de tangência com os lados do triângulo. Olha lá. Olha aí. Unir aqui. Unir aqui também. Deixa eu aceitar aqui a colega. Opa. Muito bem, agora eu vou unir o centro aqui com outro ponto de tangência. Aqui vai dar 90 graus. Vai dar 90 graus. 90 graus aqui também. Certo? Então, olha só. Sempre que eu unir o centro da circunferência com o ponto de tangência, certo? De alguma reta ali tangendo ela, esse segmento vai fazer 90 graus com essa reta de tangência. Isso sempre acontece. Tá bom? Vocês podem ver que chamar aqui o centro da circunferência de O, e esse ponto de tangência de T1, esse aqui de T2, esse aqui de T3, vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto de C, esse ponto de B. Vocês podem ver aí que o quadrilátero AT1, OT2 é um quadrado. É um quadrado porque eu posso ver que todos os ângulos dele são de 90 graus e ele tem dois lados adjacentes iguais, ó, raio e raio. Certo? Então isso vai ser um quadrado. Aliás, aqui vai ser raio também e aqui embaixo vai ser raio. Tá bom? Agora eu vou escrever esse pedaço CT1, eu vou escrever como B menos raio. Certo? Só que pelo teorema da bitangência, a partir do ponto C, está traçando duas retas que são tangentes à circunferência, né? Uma delas é a hipotenusa, outra é o cateto B. Então, esse pedaço aqui, CT3, vai valer B menos R também. Ok? Além disso, eu posso escrever o meu BT2 como C menos R. Ok? Pelo teorema de bitangência, a gente pode ver que a partir do ponto B, tem duas retas tangentes à nossa circunferência ali, né? Uma delas é a hipotenusa A e o cateto C. Então, esse pedaço BT3 vai valer C menos R também. No fim das contas, olhando ali para a hipotenusa, a gente vai ter que ela vale B menos R mais C menos R. Resolvendo essa conta, a gente encontra que o R é igual à soma dos catetos menos a hipotenusa dividido por 2. Ok? Então tá feito aí o exercício 3. Ele pediu para a gente calcular o raio do círculo inscrito no triângulo retângulo e a gente conseguia calcular aí. Inclusive, isso daí é uma formulazinha. Alguns, se quiserem, podem decorar. Eu acho que não precisa, porque é muito mais legal que vocês entendam de onde ela surgiu, certo? E também essa formulazinha não costuma aparecer muito nos vestibulares tradicionais, não. Tá bom? Se tiverem dúvidas, continuo avisando para vocês que podem abordar em qualquer momento, inclusive ligar o áudio e dar um grito. Brincadeira, dá um grito não, que eu tô de fone. Fala só, oi, desculpa, tipo isso. Vamos resolver mais uns exercícios aqui. Exercício 4, olha. Na figura abaixo temos círculos tangentes internamente e externamente de raios R1 igual a 10 centímetros e R2 igual a 3 centímetros, R3 igual a 2 centímetros. Muito bem, calcule o perímetro do triângulo O1, O2, O3. Legal. Vou dar um zoom aqui. Pegar um outro pincelzinho. Vamos unir os centros, né? Porque ele quer o perímetro desse triângulo. O1, O2, O3. Bom,
vocês podem ver que a circunferência O1 e O2, elas são tangentes interiores, né? Se elas são tangentes interiores, a gente vai ter que o tamanho do segmento O1, O2 vai ser o raio da grande menos o raio da pequena. Então, vai ser 10 menos 2. Certo? Quer dizer, a 2 ele falou que está com 3 centímetros, né? Mas no desenho parece que ela é a maior. Vamos colocar o que ele falou no enunciado então, vai. 3. Isso vai dar 7. Bem, agora olhando para as circunferências O1 e O3. A gente pode ver que elas são também tangentes interiores, certo? Então, o segmento O1, O3 vai ser 10 menos 2, que vai dar 8. Agora, olhando as circunferências O2 e O3, a gente vai ter que o segmento que une os centros dela, como elas são tangentes exteriores, tá? Podem ver agora a O2 e O3, elas são tangentes exteriores. Então, a distância entre o raio delas vai ser a soma do raio de cada um. Então, 3 mais 2, que é igual a 5. Ele quer o perímetro do nosso triângulo O1, O2, O3. Então, esse perímetro, que vale 2π, vai ser igual a 7 mais 8 mais 5, que vai dar 20 centímetros. Ok? Essa não é muito difícil, não. Tranquila, tá? Só falando de tangentes interiores e exteriores aí pra gente dar uma fixada. Bom, essa 5 aqui é um pouco complicadinha, tá? Ela envolve algumas coisas aí de semelhança, tá bom? Eu vou deixar ela como desafio para vocês, tá? Vocês tentam resolver. Aí, se vocês quiserem que resolva depois, numa próxima aula, vocês avisam, tá bom? Ou no aulão que a gente fizer aí terça-feira. Vocês podem avisar também. Ok? Peraí que eu preciso beber um pouco de água, peraí. Pronto. Vamos continuar então. Esse exercício aqui vai ficar como desafio para vocês. Depois vocês tentam resolver. Vamos partir para a próxima parte. Mais exercício, ó. Esse 6 aqui é um estilo de exercício que costuma cair bastante aí nos vestibulares. Ele tem uma cara aí bem popular. Vamos lá. As circunferências da figura a seguir possuem raios iguais a 2 centímetros e 8 centímetros. Determine a medida do segmento tangente AB. Então, esse segmento aqui. Ele é tangente às duas circunferências ao mesmo tempo. Bom, aqui a gente está meio sem norte, né, pessoal? Quando vocês estiverem assim, sem saber o que fazer, comecem a unir alguns pontos, a traçar algumas retas, tá? Lembrando que essas retas não são mágicas, beleza? Não é uma reta que você tira da cartola, não é. Você simplesmente traça retas aí que elas têm uma particularidade que vai te dar mais informações. Uma delas é o seguinte, é a união dos centros da circunferência. Por que ela é interessante para a gente? Ela passa pelo ponto de tangência das circunferências e a gente sabe o comprimento desse segmento. Né? Como elas são tangentes exteriores, o comprimento desse segmento vai ser 2 mais 8, que é 10. Então, é uma coisa legal para a gente se fazer. Outra coisa é unir os centros de cada circunferência até os pontos de tangência. Por que a gente faz isso? Porque vai dar para a gente um ângulo de 90 graus aqui. E ângulo de 90 graus é muito legal. Beleza? Além disso, a gente tem o tamanho desses segmentos, né? Esse aqui vale 2, esse aqui vale 8. Muito bem. Outra coisa agora que a gente pode fazer é traçar aqui, ó, a partir do centro da circunferência menor, uma reta paralela à nossa reta T. Tracei aqui, um segmento paralelo. Bom, esse segmento paralelo vai fazer um ângulo de 90 graus aqui também. Certo? Então, embaixo a gente vai ter um retângulo, vocês podem ver que a gente vai ter um retângulo embaixo, ok? Lados paralelos e ângulos de 90 graus. Em cima a gente tem um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, olha só que bonito. Ele tem a hipotenusa valendo 10, e esse cateto dele aqui vale 8 menos 2, que é 6. 8 menos 2 por quê? Porque embaixo a gente tem um retângulo. Então esse pedacinho aqui vale 2 também. Como o pedaço grande
valia 8, então esse cateto vai ser 8 menos 2, que é 6. E quanto que vale esse segmento aqui que eu vou colocar de uma cor vermelho? Quanto que vale esse segmento vermelho? Bom, se embaixo a gente tem um retângulo, esse segmento vermelho ele é o nosso próprio AB. Certo? Então, vocês podem ver que o AB é cateto daquele triângulo retângulo. Então, AB ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Resolvendo essa conta, a gente vai ter que AB ao quadrado igual a 100 menos 36. AB ao quadrado, então, vai ser 64, que nos dá AB igual a 8. Ok? Muito bem. Agora, se a gente não tivesse conhecimento do valor dos raios, se a gente quisesse esse segmento AB de forma literal, vamos supor que o raio da nossa circunferência grande vale R, e o raio da pequenininha vale Rzinho. Quem que seria a minha hipotenusa? Seria R mais Rzinho. E esse cateto aqui do triângulo retângulo seria R menos Rzinho. Resolvendo a nossa conta, a gente teria que o AB ao quadrado mais o R menos Rzinho ao quadrado. Isso tem que ser igual a R mais Rzinho ao quadrado. Desenvolvendo aí todos os termos ao quadrado, a gente vai ter que AB ao quadrado mais R ao quadrado menos 2R mais Rzinho ao quadrado é igual a R ao quadrado mais 2R mais R ao quadrado. Aí vai embora ali R ao quadrado com R ao quadrado, R ao quadrado com R ao quadrado. Aí eu posso passar esse termo aqui para o lado direito, certo? E eu vou acabar tendo, ó, sigo uma seta, AB ao quadrado igual a 4 R, o que nos dá AB igual a 2 raiz de R. Certo? Então, essa é a forma literal para a gente calcular aí o valor do segmento AB. Isso daí é bastante incidente em muitos vestibulares, tá? Essa forma de calcular. Mas, como eu disse para vocês, vocês não precisam decorar essa expressão, tá bom? Esse resultado aí. É simplesmente aprender como que faz o processo, certo? Porque vai ter outros exercícios que vão ser um pouco diferente desse. Então, não adianta você decorar o resultado. Só que o processo pode ser usado nesses outros exercícios. Okay? Então, aprendam a fazer o processo. Depois tentem fazer aí na casa de vocês. O 7. Vamos lá. O triângulo ABC da figura é equilátero, de lado Azinho. Determine em função de Azinho o valor dos raios dos círculos lambda 1 e lambda 2. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a gente tem que determinar o raio, né, do lambda 1 e do lambda 2. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, é unir os centros. Ó. Vamos unir os centros. Unir os centros. Já sei que essa união aqui vai dar o raio da grande mais o raio da pequenininha. Muito bem. Vamos unir uns pontos de tangência aqui. Ó. Vou unir esse ponto de tangente aqui. O que mais que eu posso fazer? Acho que tá bom. Será que tá bom? Eu vou unir ainda esses pontos aqui, ó. Um vértice do triângulo até o centro da circunferência grande. Muito bem. Como esse ponto aqui é ponto de tangência, aqui vai dar 90 graus. Num triângulo, olha só, num triângulo equilátero, o centro dele é baricentro, né? O centro de um triângulo é sempre o baricentro, por onde passam as medianas. Só que num triângulo equilátero, além do centro ser baricentro, também vai ser incentro e também vai ser circuncentro, certo? Além disso, vai ser ortocentro também. Então, resumindo, num triângulo equilátero, todos os pontos notáveis vão coincidir com o único ponto ali no centro do triângulo, certo? Então, a gente pode ver que esse segmento CO1
ele passa pelo centro do triângulo, que também é o centro da circunferência grande ali, inscrita nele, né? Bom, então esse segmento ele também vai ter que... Certo? Muito bem, num triângulo equilátero, a gente tem que os ângulos internos são iguais a 60 graus. Então, se CO1 é bissetriz, esse ângulo aqui vale 30 graus. Beleza. A gente tem o valor desse segmento CP. CP é metade do lado do nosso triângulo equilátero. Afinal, esse segmento O1P é a altura do meu triângulo equilátero. E se ele é a altura, também vai ser mediana. Certo? Então, CP vai ser A sobre 2. E o O1P é o nosso raio, né? O nosso raio da grande, que é Rzão. A gente pode falar que, então, o Rzão sobre A sobre 2 é igual a tangente de 30. Ok? Rzão é o cateto oposto, o A sobre 2 é o cateto adjacente. Então, Rzão sobre A sobre 2 é igual a tangente de 30. Desse modo, a gente pode falar que o Rzão é igual a A sobre 2 vezes tangente de 30. E isso vai dar A raiz de 3 sobre 6. Encontramos aí o nosso Rzão em função de Azinho. Agora vamos encontrar o valor do Rzinho, né? Deixa eu traçar uma reta que vai ser paralela à base do triângulo e passando pelo raio da pequenininha, ó, pelo raio de O2. Esse segmento aqui vai ser 90 graus com esse daqui outro. Certo? Afinal, esse segmento O1P ele é vertical e o nosso outro segmento que a gente acabou de traçar ele é horizontal. Então, eles vão fazer 90 graus. Logo, a gente vai ter outro triângulo retângulo aí, né? E, bom, se a gente traçar aqui uma vertical partindo do nosso centro de O2, certo? Ela vai bater no ponto de tangência, aqui, e isso vai dar 90 graus. Então, a gente vai ter 90 graus aqui. No fim das contas, vai surgir um retângulozinho, né? Esse retângulozinho aqui de baixo, ó, que eu tô pintando aqui. Bom, um lado desse retângulo é Rzinho, ó, vocês podem ver. Então, esse lado aqui vai ser Rzinho também. Como o segmento inteiro O1P vale Rzão, então esse segmento aqui vai valer Rzão menos Rzinho. Beleza? Que mais? Vamos ver. Esse ângulo aqui, pessoal, esse ângulo aqui, ele é 60 graus. Ok? E vocês podem ver que tem uma certa simetria, né, no nosso desenho. Uma simetria passando aqui por essa reta, ó. Passando aqui por essa reta. Tem uma simetria em relação a essa reta verde, certo? Inclusive, se a gente pegar e traçar essa reta aqui, ó, que une o centro da grandona até o vértice B, a gente vai ver que essa reta vai passar também pelo centro da pequenininha. Certo? Bom, se ela passa pelo centro da pequenininha, eu vou ter dois triângulos retângulos iguais, ó. O triângulo O1, tá? Triângulo O1PC, ele é congruente ao triângulo O1PB. Vocês podem ver que é o mesmo triângulo, tá? É só simplesmente refletir ali em relação a essa reta vertical aí, que é o nosso eixo de simetria. Bom, então se aqui é 60 graus, esse ângulo aqui vai ter 60 graus também. Desse modo, a gente vai ter que Rzão menos Rzinho sobre Rzão mais Rzinho, isso vai ser cosseno de 60. Ok? Vocês podem ver nesse triângulo retângulo aqui, que eu vou colocar em verde, ó. Esse triângulo retângulo. Podem ver que Rzão menos Rzinho, que é o cateto adjacente a 60, dividido pela hipotenusa, tem que ser cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, né, pessoal? Então, a gente vai ter 2Rzão menos 2Rzinho, igual a Rzão mais Rzinho. Aí,
passando o Rzão para a esquerda e os dois Rzinhos para a direita, a gente vai ter Rzão igual a 3Rzinho. Então, Rzinho igual a Rzão sobre 3. O Rzão a gente já encontrou, né? Então, Rzinho vai ser raiz de 3, a raiz de 3 sobre 6 sobre 3. E isso vai dar a raiz de 3 sobre 18. Ok? Esse aqui pode parecer um pouco mais trabalhoso a princípio, para quem não tem muita prática, certo? Mas é algo que não é tão difícil, tá, pessoal? Assim, é uma coisa básica até. Então, vocês têm que fazer aí, certo? Tenta reproduzir essa resolução. Tracem as retas aí. Sempre que tiver circunferência, une os centros das circunferências. Une o centro até o ponto de tangência, se tiver uma reta tangente, certo? E a partir daí vocês começam a decifrar, né, o desenho, tá bom? Que as contas são fáceis. Vocês podem ver que as contas são bem facinhas. Beleza? Passar para a próxima parte, então. Quadrilátero circunscritivo. Muito bem. Em uma circunferência, a gente pode ter um quadrilátero circunscrevendo ela. Né? Ai, caramba, como é que fala a palavra? Circunscrevendo? Não sei. Pode ter um quadrilátero circunscrito da circunferência, certo? Muito bem. Se esse quadrilátero tiver circunscrito à circunferência, quer dizer que a circunferência que está dentro dele toca todos os lados do quadrilátero em um único ponto. Ou seja, todos os lados do quadrilátero são tangentes, né, a esse ponto. A circunferência. Daí vai surgir um teoremazinho, que é o seguinte: a soma dos lados opostos do quadrilátero são iguais, certo? Para a gente resolver isso é simples, pessoal. A gente pode usar o teorema da bitangência. Se a gente chamar esse pedacinho AT4, tá com uma outra caneta aqui. O AT4 a gente chama de W, então o AT1 vai ser W também, pelo teorema da bitangência. Se eu chamar o BT1 de X, o BT2 é X também. Se eu chamar o CT2 de Y, o CT3 é Y também. Se eu chamar o DT3 de Z, o DT4 é Z também, pelo teorema da bitangência, beleza? Agora vamos fazer essa soma aqui, ó, dos lados opostos e ver se dá realmente o mesmo valor, né? Vamos somar ali o AD mais o BC. O AD é W mais Z. O BC é X mais Y. Agora vamos somar o nosso AB mais o CD. O AB é W mais X, o CD é Z mais Y. Aí, ó, vocês podem ver que deu a mesma soma, né? Deu exatamente a mesma soma. Então, tá aí o nosso teorema do quadrilátero circunscritivo, tá? Lembrando que isso, pessoal, funciona quando a gente tem um quadrilátero circunscritível a uma circunferência. Porque já a gente vai ver o quadrilátero inscritível numa circunferência. Aí, esse teorema já não funciona para ele, tá? Aí vai ter uma outra regrinha. Vamos lá. Vendo aqui rapidamente ângulos no círculo, né? Nosso círculo aqui, já que a gente está falando de circunscrição. A gente tem essa regrinha aqui que é muito importante, pessoal. Ó. Se eu tiver um ângulo partindo do centro da circunferência, no caso esse meu ângulo 2θ, se eu pegar o ângulo que vê esse mesmo arco, né, que enxerga, a gente costuma falar assim, enxerga o arco AB, só que agora o vértice desse ângulo está em cima da circunferência, ou seja, o ângulo θzinho aqui, a gente vai ter sempre essa relação. Um vale θ, o outro vale 2θ, certo? Bom, agora vamos tentar enxergar com as palavras que a gente costuma usar nas resoluções. Ó. A gente tem o arco AB. Opa, arco AB. O ângulo AOB, ele enxerga o arco AB e ele parte do centro, então a gente chama ele de 2θ. Agora o ângulo ACB, ele também enxerga o mesmo arco AB, só que ele tem o C na periferia, ele parte da periferia. Então ele vai valer θ. Ok? Sempre tem essa relação, isso daí é muito importante. Aqui vocês podem ver nesse outro desenho, ó,
que inclusive eu peguei um outro ponto C, ó, C'. Ele não precisa necessariamente estar aqui bem atrás do O, certo? Basta que ele esteja na periferia. Ó, vocês podem ver que o C', ele enxerga esse ângulo, né? A, C'B, ele enxerga o mesmo arco AB, certo? Então, esse ângulo vai valer θ, ok? E vocês podem ver que todos os pontos que eu pegar, aqui, por exemplo, esse ponto P, aqui o ponto Q, sei lá, um ponto R aqui, todos esses ângulos, APB, AQB, ARB, todos esses ângulos vai valer θ, ok? Agora, se eu pegar, por exemplo, um ponto, vou colocar de outra cor para não confundir, pegar um ponto aqui, ó. Agora eu estou no mesmo arco, estou no mesmo arco AB, só que agora eu estou na parte pequenininha dele. Se eu unir esse ponto com os pontos A e B, vamos lá. Deixa eu unir aqui. Unir. Aí eu vou ter esse ângulo, ó. Vou ter esse ângulo alfa. Só que olha só, esse ângulo alfa, ele enxerga também o arco AB, mas ele enxerga o outro AB, ele enxerga o AB maiorzão, certo? Os outros ângulos que a gente está vendo, eles enxergam o arco AB pequenininho. Agora esse enxerga o arco AB grandão, certo? Lembrando lá do começo da aula que eu falei que se vocês falarem de apenas arco AB, usando dois pontos só, aí eu posso estar falando de dois arcos, certo? Então esse ângulo alfa, ele enxerga o outro arco AB, certo? Só que o outro arco AB não tem ângulo 2θ. O outro arco AB, ele tem esse ângulo aqui, ó, que eu vou colocar de preto mesmo. Ele tem esse outro ângulo aqui, ó. Esse outro ângulo. E esse outro ângulo vale 360 menos 2θ. Certo? 360, porque é uma volta inteira, só que eu estou tirando ali o 2θ. Beleza? Agora sim, o alfa está na periferia, certo? Então o alfa vai valer metade desse ângulo. Então ele vai valer 180 menos θ. Ok? Então olha só. Agora eu vou usar 3 pontos para falar do meu arco. Então, agora falando do arco ACB, certo? Então eu estou falando do grandão agora, ok? Esse arco ACB, a gente fala que ele é o arco capaz de ângulo θ, certo? Porque todo ponto que eu pegar nesse arco ACB, todo ponto P, né, que eu pegar nesse arco ACB, o ângulo APB vai ser igual a θ, certo? Então a gente fala que esse arco é o arco capaz de θ. Agora o outro arco, o menorzinho, né, vamos chamar esse ponto aqui de D, certo? Agora esse arco aqui, ó, ADB, que agora é o pequenininho, ele vai ser o nosso arco capaz de 180 menos θ. Certo? Então, isso daí, pessoal, é uma notação, tá? É um termos que a gente tem que ficar sabendo, tá bom? Mas agora os cálculos mesmos caem em cima disso daqui, ó. O ângulo que parte do centro é um valor, o que parte da periferia enxerga o mesmo arco é metade desse valor. Tudo bem? Vamos partir para a próxima parte. Isso aqui é um pouco confuso. Se tiverem dúvida, é só falar, tá? Inclusive, pode ligar o áudio ali e me interromper. Vamos resolver um exercício aqui. Exercício 8. Ó, determine o perímetro do quadrilátero ABCD circunscritível da figura. Então, é um quadrilátero circunscritível a uma circunferência. Então, a gente pode falar que x mais 1 mais 3x mais 3 é igual a 2x mais 3x. A soma dos lados opostos dá o mesmo valor, né? Então, eu vou ter 4x mais 4 igual a 5x. Isso aqui dá x igual a 4. Beleza? Questãozinha só para praticar, tá? Não vão esperando que vai cair no vestibular isso não, tá? Vamos lá, questão 9. Determine a medida de um dos lados não paralelos de um trapézio isósceles circunscrito a um círculo. Olha aí. Um trapézio é um quadrilátero.
Ele está circunscrito a um círculo, então a gente já tem aí o teorema do quadrilátero circunscritível. Ó, sabendo que as suas bases medem 40 centímetros e 20 centímetros. Então, vou fazer um círculo aqui. E agora a gente vai fazer um trapézio isósceles. Então, esse trapézio... Opa, bom não. Ai, meu Deus. Vai de novo. Fazer a circunferência. Lá. Tem essa base aqui. Isso daqui. Bom não, essa aqui. Nossa, tá nada parecido com um trapézio isósceles, né? Tá nada parecido, mas... Vamos fazer assim mesmo, pessoal. Vamos considerar que é um trapézio isósceles. Quer dizer, para fazer um desenho mais bonito aqui, vai. Última tentativa. Vou traçar as laterais do meu trapézio, vai. Essa daqui. Agora acho que vai dar certo. Essa daqui. Ah, agora vai ficar bonito. Opa, faltou um pouquinho aqui, né? Vamos lá. Aí. Tá melhor, né? É um trapézio isósceles. O que a gente sabe do trapézio isósceles, né? A gente sabe que esse lado aqui, os lados não paralelos, eles são iguais, né? Então aqui vai valer Azinho, aqui vai valer Azinho. E no enunciado ele falou que as bases valem 40 e 20. E ele quer que a gente calcule os lados não paralelos, né? Então, se o trapézio é circunscritivo a essa circunferência, é só a gente falar que A mais A é igual a 40 mais 20. O que nos dá A igual a 30. Beleza? 30 centímetros, ó. 30 centímetros. Então, tranquilo, pessoal. Exercício 9, tranquilo. Exercício 10, ó. Determine o lugar geométrico dos pontos do plano que enxergam um segmento AB dado sobre ângulo de 30 graus. Então, ó, pessoal, esse exercício não fala nada de circunferência, tá? Não fala nada de nenhuma outra figura. Ele quer o lugar geométrico dos pontos, né? Qual que é a figura que tem essa propriedade de que enxerga um segmento AB dado sobre um ângulo de 30 graus? Aí vocês têm que saber que isso daí é um arco capaz, certo? Então vocês já vão pegar lá, já vão desenhar uma circunferência, né? Vão fazer ali um segmento nessa circunferência. Pode ser esse segmento aqui. Beleza? AB. Bom, o ângulo que esse segmento aqui determina aqui na nossa circunferência, partindo pelo centro, vai ter que ser de 60 graus, certo? Aí, então, o arco capaz, o lugar geométrico que ele quer é esse arco capaz, ó. Esse arco aqui. Certo? Porque qualquer ponto desse arco, vou pegar qualquer ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ponto P. Qualquer ponto desse arco vai enxergar o meu segmento AB por um ângulo de 30 graus. Ok? Então, vocês tinham que saber disso de antemão, tá? Dá para fazer de forma algébrica, dá, mas é uma coisa muito avançada pra gente, tá bom? Então, vocês tinham que saber isso de antemão, tá? Que o lugar geométrico que ele quer é um arco capaz. Aí vocês vão lá e desenham o arco capaz. Aí depois que eu fiz isso, eu posso apagar, inclusive, esse pedacinho aqui, certo? Aí vocês colocam lá, o lugar geométrico é o arco capaz, AB, certo? Que é uma circunferência qualquer de raio tal, de modo que o ângulo entre o centro da circunferência, né, que se o centro da circunferência faz com os pontos A e B, vai ser 60 graus, tá bom? Aí tá definido aí o item 10, tá respondido. Bom, se ninguém tiver dúvida, vamos continuar. Agora, o quadrilátero inscritível. Tá. O quadrilátero inscritível ele vai respeitar esse teoremazinho aí, ó. A soma dos ângulos opostos no quadrilátero inscritível são iguais.
certo? E valem 180 graus. Então, quando a gente tem um quadrilátero circunscritível, a gente tem que a soma dos lados opostos são iguais. Num quadrilátero inscritível, a soma dos ângulos opostos são iguais e valem 180 graus. Ok? Lembrando que uma coisa é válida para um caso, outra coisa é válida para outro caso. Tá, pessoal? Não confundam. A gente pode ter um quadrilátero que é inscritível e circunscritível ao mesmo tempo? Pode. O quadrado é um exemplo. No quadrado, a gente pode colocar uma circunferência fora, tocando todos os vértices do quadrado, como a gente também pode colocar uma circunferência dentro, tangendo todos os lados do quadrado. Então, ele é circunscritível e inscritível, certo? Mas se um quadrilátero é só circunscritível, então só vai valer aquele teorema para ele. Se ele é só inscritível, vai valer só esse teorema. Tá bom? Bom, agora vamos ver aqui sobre ângulos excêntricos. Tá. Ângulos excêntricos são ângulos aí dentro de uma circunferência, certo? Em que o vértice do ângulo não está no centro da circunferência, certo? Inclusive, o ângulo aí periférico, né, que a gente viu agora há pouco, esse ângulo aí também seria um ângulo excêntrico, tá bom? Porque o vértice dele está na periferia da circunferência e não no centro. Muito bem, se a gente tiver um ângulo excêntrico tal que o vértice está dentro da circunferência, ele pode ser dado dessa forma. O ângulo alfa, ele é igual ao ângulo AOB mais o ângulo COD dividido por 2. Tá? Então, seria aqui, ó. Seria o ângulo AOB. Vou desenhar aqui o ângulo AOB. E o ângulo COD. Então, seria a soma desses ângulos, ó. Vou chamar de θ e beta. Então, alfa é igual a θ mais beta sobre 2. Ok? Isso aí tem que comprovar. O desenho ficou bonito, né? Parece uma estrela estranhona. Tem que comprovar isso, tá, pessoal? Só que não vou fazer agora por questão de tempo mesmo. Isso ia levar um tempinho aí que vai ser importante pra gente continuar a aula, tá bom? Mas em um outro momento, vocês podem pedir em algum aulão, certo? Em algum aulão da terça-feira, daí eu provo no aulão pra vocês, tá bom? Sem problema nenhum. Agora, se a gente tiver um ângulo excêntrico exterior, então, só quer dizer que o centro, o vértice, né, do ângulo vai estar fora da circunferência. Aí é quase a mesma coisa. Vai ser o ângulo AOB, só que agora ele é menos o COD. Certo? Isso dividido por 2. Então vai lá. O AOB, que é esse ângulo maior, menos o COD. Então, vou ter esse cara aqui que é θ, esse aqui que é beta. Então, alfa é igual a θ menos beta sobre 2. Beleza? Ó, se vocês não lembrarem qual que eu faço menos o outro, né? Se é θ menos beta ou se é beta menos θ, vocês podem simplesmente escrever que é alfa igual a módulo de θ menos beta sobre 2. E daí você pode confundir à vontade o θ com o beta, que o resultado vai sair positivo, igualzinho o valor de alfa tem que ser. Beleza? Bom, pessoal, vou avançando aqui. Se vocês não tiverem dúvida, se tiverem dúvida é só falar, tá? Só interagir aí. Bom, potência de ponto. Muito bem, pessoal. Isso aqui vocês têm que ler o textinho, certo? Para entender um pouco melhor o que é potência de ponto. Tem nada a ver com física, tá bom? Mas é o seguinte. Se eu tenho um ponto P, né? Eu tenho um ponto P qualquer. Fora de uma circunferência, certo? Fora de uma circunferência que eu digo é fora da bordinha, tá? Circunferência, tá? Circunferência é diferente de círculo. E por esse ponto P, passar duas retas quaisquer, não importa. Pode ser essa reta aqui e pode ser essa outra aqui. Beleza? Não importa que retas são. Esse aqui vai ser o ponto AB, aqui vai ser o CD. Beleza. A multiplicação dos segmentos, que os pontos aqui de intersecção das retas
com o ponto, os segmentos, né, que unem o ponto P até os pontos de intersecção das retas, em cada reta, essa multiplicação vai ter que ser igual, certo? Vai ter que ser constante, né? Para qualquer reta. Então, PA vezes PB tem que ser igual a PC vezes PD, ok? Se eu traçasse uma outra reta, passando pelo ponto P mesmo. Bom, vai ser essa reta aqui, ó. Vai ficar meio em cima do meu cálculo, mas tudo bem. Vai ser essa reta. Se eu traçar essa outra reta, e ela vai tocar aqui os pontos Z e F. Essa operação aqui se mantém para PE vezes PF. Ok? Enfim, essa multiplicação do ponto P até essa multiplicação entre os segmentos que unem o ponto P até os pontos ali de intersecção da reta com a circunferência, a gente chama de potência, e esse valor é constante, dado o seu ponto P e a sua circunferência. Certo? Pode ser um pouco difícil de entender aí, mas a gente fazendo os cálculos vai ficar um pouco mais fácil, ó. Vamos lá ao caso particular, né? Esse caso primeiro, quando a gente tem aí duas retas, né? A gente já viu que PA vezes PD é igual a PB vezes PC, certo? Então tá aqui. Se eu tiver um ponto fora, mesma coisa. PA vezes PB, tá bom? Então, ó, o pequenininho vezes o grandão, tá? É sempre partindo do P. Não vem fazer isso daqui, tá? Ó, não vem fazer isso daqui, ó. PA vezes AB. Não é isso, tá? É sempre partindo do P. Então, PA vezes PB, isso tem que ser igual a PC vezes PD, tá bom? Potência de ponto. Se eu tiver uma reta tangente, não tem problema, vai funcionar da mesma forma. A diferença é que, por exemplo, nessa reta tangente, eu posso falar que o ponto D está em cima do ponto C. Então, eles estão em cima um do outro. O ponto D está em cima do ponto C. E a gente vai acabar chamando eles de um único valor T. Então, qual que vai ser a minha potência? Ó, eu posso falar em relação a essa reta, que vai ser PA vezes PB, e em relação a outra reta vai ser PT, que seria PC, né? Vezes PT de novo, que seria o nosso PD. Né? Então, vai dar PT ao quadrado. Olha aí. PT ao quadrado. Loucura, hein? Muito bem. Então, esse daqui é a potência de ponta, tá? Isso daqui também a gente usa em alguns exercícios, tá bom? É uma outra ferramenta aí muito importante pra gente. Vamos partir para a próxima parte, que é resolver alguns exercícios. Tá acabando, tá, pessoal? Tá acabando. Calma aí. Ó, esse exercício aqui, 11. Se o arco AMB, olha só que legal. Ele colocou AMB pra gente saber exatamente qual arco ele tá falando. Então, ele tá falando do pequenininho, ó. Esse daqui. Se o arco AMB é igual a 130 graus, calcule alfa. Bom, AMB é igual a 130 graus. Então, ele está falando do tamanho em graus do arco, né? Então, isso daí a gente está se referindo ao centro da circunferência. Então, esse ângulo aqui é 130 graus. Certo? Bom, vocês podem ver que o triângulo AOB é isósceles. Isósceles. Certo? Porque AO é igual a OB, que é igual a raio. Beleza? Vou fazer raio minúsculo. Raio. Muito bem, se ele é isósceles, então esse ângulozinho aqui vai valer alfa também. Logo, a gente vai ter que 2α mais 130 graus tem que dar 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Assim, a gente vai ter que o alfa é igual a 25 graus. Beleza? Calcular, então. Exercício 12. Olha aí. Na figura, CD mede 100 graus. CD. O arco CD, né? Mede 100 graus. Calcule X. Aí ele não falou pra gente qual que é o arco CD, né, pessoal? Qual que é o arco CD? Então a gente vai ter que entender qual que é o arco CD a partir do ângulo que ele deu. Né? Vamos traçar aqui essa reta aqui que une O com o ponto C. Beleza. CD vai ser esse ângulo aqui,
ou vai ser o ângulo de fora? Vai ser esse, né? Porque o de fora é maior do que 180. Né? Dá mais de meia volta ali na circunferência. Então, esse ângulo aqui é 100 graus. Ok? Bom, se esse ângulo aqui é de 100 graus, a gente pode perceber que os triângulos OCD e o triângulo AOD, eles são isósceles. São isósceles porque eles têm dois lados que são raio, certo? Então, eu posso chamar esse ângulozinho aqui de alfa. Logo aqui vai ser alfa também. Esse ângulozinho eu vou chamar de beta. Logo aqui vai ser beta também. Aí eu vou ter o seguinte. 2 alfa mais 120 graus tem que dar 180, que é a soma dos ângulos internos. Daqui eu tiro que alfa é 30 graus. E no outro triângulo eu vou ter que 2 beta mais 100 graus tem que dar 180. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Então B vai dar 40 graus. Beta, né? Vai dar 40 graus. Agora vocês têm que notar que esse quadrilátero ABCD é um quadrilátero inscritível, né? Inscritível. Opa. Inscritível. Se ele é inscritível, x mais alfa mais beta tem que ser 180 graus. A soma dos ângulos opostos é uma constante que vale 180 graus. Desse modo, a gente tem que x mais alfa é 30, beta é 40, então x mais 70 é igual a 180 graus. Logo, x é 110. Ok? Vamos lá para 13. Olha aí. Calcule x na figura a seguir. Vamos fazer rápido até, pessoal. Ó. Vocês podem ver que o quadrilátero ABCD, certo? ABCD, ele é inscritível. Se ele é inscritível, a soma dos ângulos opostos dá 180 graus. Então, se aqui é 120, esse ângulo aqui tem que ser 60 graus. Só que x é o ângulo externo desse ângulo de 60 graus. É o ângulo externo. A gente sabe já da aula de polígonos que a soma de um ângulo externo com um interno é sempre 180. Então, x mais 60 é igual a 180. Logo, x também é 120 graus. Ok? Olha que bonito. Legal, né? 14. Calcule x na figura a seguir. Tá aqui o nosso x. A figura é um pouco mais feia, né? Um pouco feia a zona aí. Como que a gente pode calcular o x? Vamos ver. Deixa eu me ver. Ó, pessoal. Vou colocar um ponto aqui, ó. Ponto P. Galera, vocês têm que perceber que, ó, o arco EPC é o arco capaz de 30 graus. Basta vocês verem que o ângulo EBC é 30 graus. Então, todo ponto desse arco aqui, EPC, vai enxergar o arco EC com um ângulo de 30 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, tem que ser 30 graus também. Beleza? Agora, a gente pode simplesmente olhar o triângulo ali que contém o x, né? A soma dos ângulos internos tem que ser 180, então 110 mais 30 mais x é 180 graus. Então, x vai ser 40 graus. Tudo bem? Vamos lá para a próxima parte. Se tiverem dúvidas, é só interagir, tá bom? Vamos lá. Mais exercícios. Ó, galera, esses exercícios aqui eu vou deixar para vocês resolverem depois, tá? Questão de tempo mesmo, tá bom? Vamos avançar um pouquinho mais na teoria. Vocês vão ter aí 2 semanas para fazer bastante exercício. Vamos avançar na teoria. Aqui tem mais exercício. Aqui, mais teoria. Áreas. Muito bem. Área de triângulo. Aqui é mais decoreba mesmo, tá, galera? Decoreba. É lógico que tudo tem uma prova, tá bom? Mas a gente não vai focar nas provas aqui. Como eu disse, se vocês quiserem que prove alguma coisa que eu não provei na aula, peçam no aulão que eu provo lá sem problema nenhum, com muito prazer. Então vamos lá, triângulo. Como pode ser dada a área de um triângulo? Pode ser dada da seguinte forma. Ó, eu pego uma base, olho a altura em relação a essa base, multiplico os dois valores e divido por 2. Área de triângulo.
No caso aqui eu peguei a base Bzinho, né? A altura em relação a ela é o nosso H, multiplico os dois e divido por 2. Eu vou ter aí, então, a minha área do triângulo, certo? Se vocês não tiverem altura, mas tiverem um outro lado e ângulo, também não tem problema, ó. A área do triângulo também pode ser dada por lado vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Lado, vezes seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Ah, por quê? Ó, pessoal, basta vocês verem que A vezes seno θ, seno alfa, é o H, né? É o nosso H. Se vocês traçarem aqui a altura, ó, vocês vão ver que vai dar um triângulo retângulo, e o H é o cateto oposto desse triângulo retângulo, né? O cateto oposto a alfa. Então, A seno alfa é igual a Hzinho. Beleza? Então, a mesma coisa. Inclusive, eu gosto mais até dessa fórmula trigonométrica. Que vocês saibam usar, tá? Não é só, então, base vezes altura dividido por 2. Beleza? Tem algumas particularidades, ó. Se vocês tiverem circunferência inscrita no triângulo, também dá para vocês calcularem a área, certo? E respeitar essa fórmula aqui, ó. A área do meu triângulo vai ser igual ao raio da circunferência inscrita vezes o semiperímetro. Olha aqui o semiperímetro aparecendo. Lembram dele? Lá na nossa primeira aula de triângulos, eu acho. Isso foi a segunda aula que a gente teve de geometria, fala de triângulos. Lá eu falei para vocês que o perímetro, né, de alguma coisa, a gente escrevia como 2P. Aí eu expliquei para vocês que o perímetro é escrito como 2P, porque o semiperímetro, o P, ele aparece em muitas expressões da geometria, certo? Então aqui está um exemplo, né? A área de um triângulo é o raio da circunferência inscrita nele, vezes o seu semiperímetro. Só isso. Beleza? Agora, se eu tiver uma circunferência circunscrita no meu triângulo, eu tenho essa outra forma de expressar a área. A área desse triângulo, certo? Vai ser igual à multiplicação dos lados do triângulo, certo? Então, A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes o raio da minha circunferência. Tudo bem? Isso daí pode ser um pouco difícil de pensar, tá? Mas eu posso provar para vocês também. Isso aí sem problemas, tá? Essa segunda forma, né, quando a gente envolve a circunferência circunscrita, ela está bem intimamente ligada ali com a lei dos senos. Legal? Inclusive, se alguém tiver mais curiosidade de se aprofundar na matemática, dá uma pesquisadinha ali. Lei dos senos, que vocês vão ver essa expressão de área de repente aparecendo ali. Tá bom? Vamos partir para a próxima parte. Fórmula de Heron. Fórmula de Heron é uma outra forma de calcular a área de um triângulo. Agora a gente não tem nenhuma informação nos seus lados dele, certo? A gente tem os lados do triângulo, simplesmente. Aí a área dele vai ser essa raiz aqui grandona, né? É raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos outro lado, vezes um semiperímetro menos outro lado, certo? Então, esse daqui é a fórmula de Heron. Também pode ser usada, é mais uma ferramenta para vocês calcularem área, tá? Vocês podem ver que aí na fórmula de Heron está aparecendo um montão de semiperímetros, né? Para vocês verem aí a importância realmente do semiperímetro. No paralelogramo é que nem um retângulo qualquer que a gente calcula a área. É a base vezes a altura. A diferença é que o paralelogramo é um pouquinho tortinho, né? Então, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade para calcular a altura dele. Mas ainda assim, pessoal, é só isso, ó. Peguei a base B, a altura em relação à base B vai ser esse Hzinho, né? Então, a área vai ser base vezes altura. Ok? Se a gente não tiver o Hzinho, mas tiver o outro lado e o ângulo, dá para a gente fazer a mesma forma, ó. Base vezes altura. No caso, a altura vai ser A seno alfa. Tudo bem? Aqui tem uma observação que eu coloquei, ó. Observação, lembrar que retângulo, quadrado e losango são paralelogramos também, né? Isso a gente viu lá na nossa aula de quadriláteros, polígonos e quadriláteros rotáveis, né? Eu acho que foi a última aula, né? E a gente falou aí dos quadriláteros, né? E a gente viu que o retângulo, o quadrado, o losango são casos particulares do paralelogramo, né? Aí tem um caso particular aí que é do losango. Beleza. A área do losango ainda é um paralelogramo, então as fórmulas que funcionam para o paralelogramo também funcionam para o losango, tá bom? Só que tem
uma outra forma de a gente calcular a área do losango, que é o seguinte, a área dele é uma diagonal vezes a outra sobre 2. Isso aqui é bem fácil de provar, tá? Não vou provar para vocês aqui agora, por questão de tempo, mais uma vez, mas tentem provar aí na casa de vocês, ó. A dica é dividir o losango em 2 triângulos. A área de triângulo a gente sabe calcular, beleza? Então a gente calcula a área de cada triângulo e soma os dois. A gente vai chegar nessa fórmula aí. Tentem fazer aí, tá bom? Vamos passar para a próxima parte. Área de trapézio. A área de trapézio é conhecida, né, pessoal? Tem que conhecer mesmo que ela é muito importante até na física, tá? Na nossa análise de gráficos é muito importante a área do trapézio. Bom, vamos lá. A área de um trapézio é igual à soma das suas bases vezes a altura dividido por 2. Então tá aí. Base Bzinho, base Azinho, a gente soma as duas, multiplica pela altura e divide por 2. Mais uma vez, se vocês não tiver altura, mas tiver, por exemplo, esse lado lateral e o ângulo que ele faz aqui com a base, então beleza. Então a gente pode substituir a altura por A vezes seno alfa. Ok? Já que a altura é o cateto oposto ali ao alfa, né? Claro. Agora, para um quadrilátero qualquer. Agora, não é trapézio, não é retângulo, não é paralelogramo, não é nada. É um quadrilátero qualquer. Simplesmente 4 linhas poligonais ali fechadas. Certo? Muito bem, pessoal. Se vocês tiverem o valor das diagonais desse quadrilátero e o ângulo que elas fazem, né, entre si, então a área desse quadrilátero vai ser uma diagonal vezes a outra, vezes o seno do ângulo que elas fazem entre si, dividido por 2. Tá bom? Vocês podem tentar provar isso aí também, não é muito difícil. Divide o quadrilátero aí em triângulos, tá? E tenta fazer umas continhas. Lógico que só vai gostar quem quer aprofundar um pouco em matemática, mas da mesma forma é bom para vocês aí como treinamento. Tá bom? Vamos lá para a próxima parte. Polígonos regulares inscritos. Certo. Polígonos regulares, a gente já viu o que são polígonos regulares na última aula, né? Bom, os polígonos regulares, eles podem ser inscritos em circunferências. Beleza? Eles podem ser inscritos em circunferências e isso vai trazer um monte de coisas legais para a gente. Por exemplo, a gente pode separar, dividir esses nossos polígonos regulares em vários setores. Como vocês podem ver aqui, na figura a gente tem um hexágono, né? E a gente dividiu aí o hexágono em 6 setores, certo? Porque o hexágono tem 6 lados. Se fosse um heptágono regular, então a gente poderia dividir em 7 setores iguais, né? Assim por diante. Se fosse um polígono de 19 lados, polígono regular de 19 lados, a gente ia poder dividir ele em 19 setores regulares, certo? Setores iguais. Beleza? Qual que é o ângulo de cada setor? Né? Esse ângulo aqui de cada setor é igual a 360 graus dividido pelo número de setores. Porque, bom, se a gente somar aqui o ângulo de todos os setores, a gente vai ter o total de 360 graus, né? E como são 6 setores, então a gente vai ter aqui 6 tetas, né? Isso para um hexágono. Se fosse um polígono regular de n lados, então seria n setores, aí seria n tetas, né? Então aqui para o hexágono, cada valor de teta vai dar 60 graus. Se fosse um polígono de n lados, então esse tetazinho, que é o ângulo de cada setor, vai ser 360 dividido por n, né? Nem está aqui na fórmula, né? Bom, sabendo disso, a gente pode calcular a área de cada setor. Olha, é só a gente pegar o R, multiplicar pelo R e pelo seno do ângulo entre esses dois lados, né? A área de um triângulo, a gente viu isso agora há pouco. Bom, então tá lá, a área de um setor é igual a R vezes seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Se a gente multiplicar essa área de setor pelo número de setores, a gente vai ter exatamente a área do nosso polígono, né? No caso do hexágono, a gente multiplica por 6. Isso vai dar 3R2 seno de 60, já que o θ vale 60 graus, né? Agora, se a gente tiver um polígono de n lados, então a área desse polígono pode ser dada por essa fórmula aqui. No caso, vai ser R ao quadrado vezes seno de θ sobre 2, que seria a área de um setor, vezes n, porque a gente tem n setores. Tá bom? Eu estou falando setor, pessoal, mas é só para vocês terem uma noção aí
no desenho, né? Tem uma noção no desenho. Mas, na verdade, essas áreas não são áreas dos setores de fato, são áreas desses triângulos. Porque os setores a gente viu no começo dessa aula, que seria toda essa fatia de pizza, certo? E no caso desses polígonos regulares que a gente está calculando, é somente a área desse triângulo aqui, ó. Então, a gente desconsidera esse pedacinho que eu estou rabiscando aqui. Tudo bem? Só para ficar claro aí, vocês não confundirem depois. Bom, a altura de cada triângulo desse setor aqui, né? A altura de cada triângulo é esse azinho, certo? Além disso, ela é altura e mediana também, certo? Mediana e bissetriz também desse triângulo. Então, aqui seria θ sobre 2 e aqui seria θ sobre 2 também. Por quê? Porque esse triângulo é isósceles, né? Ele tem lado R e R. Bom, essa alturazinha a gente chama de apótema, certo? Apótema do polígono. E ela vale R vezes seno de θ sobre 2. É a apótema, né? Para verificar isso, basta a gente pegar a metade desse triângulo aqui de um setor, né? Que vai ser um triângulo retângulo. Vou desenhar ele aqui, ó. Triângulo retângulozinho. Essa é a nossa apótema. Aqui vai ser raio. E aqui vai ser o θ sobre 2. Então, beleza. Então, a apótema, ela vai ser a θ sobre 2 aqui, né? Então, ela vai ser... Ah, na verdade, não é seno não, pessoal. É cosseno, ó. Cometi um erro aqui. É cosseno, porque vocês podem ver que o A, né, a apótema, ela está adjacente ao θ sobre 2. Então, é cosseno de θ sobre 2. Certo? Isso daqui é a nossa apótema. A apótema é R vezes cosseno de θ sobre 2. Tudo bem? Legal, então. Tem alguns exercícios aí para a gente fazer. Vamos dar uma treinada. Calcule a área, no exercício 1 aqui. Calcule a área do paralelogramo. Beleza. A gente precisa da altura, né? A altura está aqui, ó. Hzinho. Quanto que vale a altura? A altura é igual a 10 seno de 60. Então, a área do paralelogramo, como é base vezes altura, vai ser 18 vezes 10 vezes seno de 60. Ok? Isso vai dar 90 raiz de 3. Aí, unidades de área, né? Ele não falou se é centímetros, se é metro, sei lá. Unidades de área. Beleza. Tem dois, ó. Calcule a área do trapézio. Pronto, né? A gente tem aqui altura, certo? Na verdade, a gente não tem o lado, o tamanho da altura, né? Então, a gente precisa encontrar o tamanho da altura para calcular a área do trapézio. Como que a gente pode fazer isso? Deixa eu ver. Certo. Ó. Essa base maior é 10, né? Tá dizendo que é 10. Base maior é 10. A gente pode escrever esse pedacinho aqui da base, ó, que no caso seria a base desse triângulo retângulo. A gente pode escrever ele como... deixa eu ver... A gente pode falar que ele é x, né? Aí do triângulo retângulo, a gente tem que h sobre x é igual a tangente de 60. Né? Então, a gente vai ter que h é igual a x vezes tangente de 60. Certo? Só que quem que é x? Bom, se a gente pegar nesse retângulo aqui, esse retângulo aqui, ó, ele é um retângulo, né? Então os lados paralelos são iguais. Então aqui embaixo vai ser 6 também. Logo, esse x vai valer 10 menos 6, que é 4. Então o h vai ser 4 tangente de 60. Tangente de 60 é raiz de 3. Assim, a área do nosso trapézio vai ser 6 mais 10 vezes 4 raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar, deixa eu ver, 32 raiz de 3 unidades de área. Beleza? Vamos passar para a próxima parte aqui. A teoria já acabou da aula, tá bom? Vamos fazer só mais um exercício aqui para a gente dar uma fixada nisso. Ó, exercício 3. Determine a área do quadrado inscrito no triângulo ABC,
sendo BC igual a 15 centímetros e a altura relativa à base BC igual a 10 metros. Ah, tá em metros, né? Eu falei centímetros, mas tem metros. Metros. Então tá aí, deixa eu dar um zoom aqui, porque a gente vai ter que rabiscar mais perto. Vamos lá. Bom, isso aqui é um quadrado, né? Esse quadrilátero é um quadrado, ele falou. E esse quadrado tem uma base aqui que está em cima da base do triângulo. Então a gente pode falar que esse ângulo aqui é 90 graus. Né? Esse ângulo aqui é 90 graus também, claro. Bom, o que mais que a gente pode fazer? Deixa eu ver. Certo. A altura desse triângulo pequenininho aqui, ó. Esse triângulo de cima, esse triângulo AGF. Qual que é a altura dele? Vou traçar uma linha de chamada aqui. Essa altura vai ser 10 menos o lado do meu quadrado, menos L, certo? 10 menos L. E a base desse meu triângulozinho de cima vai ser L, né? Só que, bom, como o quadrado tem os lados paralelos, então eu tenho que o segmento GF, ele é paralelo à base do meu triângulo grande. Logo, esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo aqui. Então, eles vão ser iguais. E esse ângulo aqui vai ser correspondente a esse ângulo aqui, certo? Então, vocês podem ver que o triângulo AGF e o triângulo ABC são semelhantes. Sendo assim, a gente pode fazer uma razão de semelhança entre eles, né? Eu vou fazer de base por altura. Base no grande é 15, base no pequeno é L. Altura no grande é 10, altura no pequeno é 10 menos L. A gente faz aí uma multiplicação cruzada, né? A gente vai ter 150 menos 15L igual a 10L. Então, a gente vai ter 150 igual a 25L, o que dá pra gente L igual a 6. 6 metros, né? Então, tá aí, tá feito. O lado do meu quadrado, né, é 6. Ah, ele quer a área do quadrado, né? Ele quer a área do quadrado, então é só a gente pegar e fazer 6 ao quadrado, né? A área do quadrado, então, vai ser 36 metros quadrados. Beleza? Esse tipo de exercício também é bem popular, tá, pessoal? Você tem ali um quadrado ou um retângulo, tá? Pode ser um retângulo também, dentro de um triângulo, aí você tem que enxergar essa semelhança, certo? Entre o triângulozinho que aparece em cima e o triângulo grandão, beleza? Além disso, você pode enxergar essa semelhança também entre os triângulos retângulos, né? Porque eu tenho um triângulo retângulo aqui, rabiscando. Se eu traçar a altura desse meu triângulo de cima, eu vou ter um outro triângulo retângulo que é semelhante ao de baixo, certo? Então, a gente tem que dar uma enxergada nessas coisas aí. Exercício 4. Já estão acabando, tá bom? Fiquem tranquilos aí. Sendo 6 metros o raio do círculo, calcule a área colorida. Essa área aqui colorida, né? Bom, vocês podem ver que essa área colorida, ela é um pedaço do setor, né? Do setor de 120 graus. Eu tenho a área do setor de 120 graus menos o triângulo do setor, né? Então, essa área colorida, ela é igual à área do setor. Vou colocar S 120 graus menos a área do triângulo, certo? Então, essa área colorida vai ser a área do setor. Bom, a área de uma circunferência... Ah, não falei para vocês de área do setor, né? Eu tinha falado de setor anteriormente, mas esquecemos de falar de área. Bom, de área de setor, né? Vamos falar sobre isso agora. Bom, pessoal, o setor, ele é uma fatia da circunferência, certo? É uma fatia do nosso círculo, beleza? Então, ele vai representar uma fração, a área dele vai ser uma fração do círculo. E essa fração é diretamente proporcional ao ângulo do setor. Beleza? Eu posso falar que a área de um círculo vai ser π vezes o raio dele ao quadrado. Tá bom? Isso daqui é a área de um círculo. Qual que é a área do setor? É uma fração. Se eu pegar metade do meu círculo, eu vou ter um ângulo de 180 graus, certo? Essa fração é de 1/2, certo? 180
de 360, né? O círculo ele tem um ângulo ali de 360 graus, certo? Se eu pegar metade, eu vou pegar 180, que é a metade de 360. Então, a gente tem que sempre fazer essa fração em relação ao ângulo total do nosso círculo. Se eu estou pegando, então, 120 graus, um setor de 120 graus, o ângulo desse setor de 120 graus é igual a 120 dividido por 360 vezes a área do meu círculo todo. Ok? Por que eu faço 120 dividido por 360? Porque 120 é uma fração de 360, certo? Inclusive, se fizer essa conta, aí vai dar 1/3, 120 por 360. E é claro, 120 graus é 1/3 de 360, pessoal. Então, um setor de 120 ele representa 1/3 da circunferência toda. Ok? Então, é sempre assim que a gente calcula a área de um setor. Se eu quiser um setor de ângulo alfa, isso vai ser alfa dividido por 360 vezes a área do meu círculo. Certo? Essa razão aqui, ela pode ser dada em graus, mas pode ser dada em radianos também. Se eu tiver o ângulo em radianos, isso daqui vai ser alfa sobre 2π vezes πr ao quadrado. Certo? Isso quando eu tiver os ângulos em radianos. Tá bom? Então vamos continuar a nossa resolução. Então o S vai ser a área do setor, que é 1/3, né? 120 por 360, vezes π, o raio ao quadrado. O raio é 6, então o raio ao quadrado é 36. Menos a área do triângulo. A área do triângulo, lado vezes lado, vezes seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Isso daqui vai dar 36 por 3, dá 12. Então vai dar 12π. E seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Aí vocês têm que saber aí da circunferência trigonométrica. Seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Então, se eu resolver essa conta, 6 vezes 6 vezes raiz de 3 sobre 2 sobre 2, né? Pode esquecer desse sobre 2 aqui. Então, isso vai dar menos 9 raiz de 3. Isso daqui é unidade de área, né? Ele falou que o raio é metros, então vai ser metros quadrados. Tudo bem? Se tiver dúvidas, só dá um grito. Vamos fazer essa 5 e a 6, aí a gente acaba por hoje. Vai lá. Calcule a área colorida, sendo ABC um triângulo equilátero de lado 6 centímetros. Então, ABC é um triângulo equilátero e a circunferência é inscrita nele, né? Então, galera, não precisa pensar muito. O triângulo equilátero, ele é todo simétrico, certo? Ele tem todos os lados iguais, é todo simétrico, beleza? Então, se eu colocar uma circunferência ali no centro do triângulo equilátero, ela é simétrica também, certo? Em todas as direções. Então, só pela simetria, a gente já pode falar que essa área aqui é igual a essa área aqui, que é igual a essa área aqui. Ok? Então, qual que seria essa arinha S, né? Eu posso fazer a área do triângulo menos a área da circunferência, certo? Aí eu pego isso e divido por 3. Certo? Porque se eu pegar a área do triângulo e tirar da circunferência, vai me sobrar esses 3 pedacinhos S, né? Mas eu quero um deles só. Então eu divido por 3. Tá bom? Aí a área do triângulo a gente pode fazer da forma que a gente está acostumado. Aqui, 60 graus. Então a área do triângulo vai ser o lado dele, que é 6, vezes o outro lado, que é 6, vezes o seno do ângulo entre eles, seno de 60, dividido por 2. A área da circunferência vai ser π vezes o raio dela ao quadrado. Mas qual que vai ser o raio dela ao quadrado, hein? Aí é um pouco mais complicado. Mas não é tanto assim, ó. Vocês podem pegar o centro da circunferência. Vamos unir com o ponto de tangência aqui. Depois a gente une com o vértice do triângulo. O centro da circunferência é centro do triângulo. Como o triângulo é equilátero, vai ser esse segmento, então, que une o centro da circunferência até um dos vértices do triângulo, também vai ser bissetriz. Então, esse ângulo aqui, 30 graus. Ok? Esse daqui é o raio da circunferência, Rzinho. E esse daqui vai ser metade do comprimento do lado do triângulo. Então, vai ser 3. Então, vocês podem ver que Rzinho sobre 3 é igual a tangente de 30 graus. Resolvendo essa conta, Rzinho é raiz de 3.
centímetros. Então, aqui, raiz de 3 ao quadrado. Ok? Então, já está aí todos os dados. Agora é só substituir no S ali, que a gente encontra o valor dele. Ok? Isso aqui já é um nível mais bonitinho de questão. Pode cair em algum vestibular. Tipo questão da prova objetiva da Unicamp, por exemplo. 6. Calcule a área do trapézio da figura. Muito bem. Olha só, o trapézio é retângulo, certo? Ele não deu a base pra gente, a base maior. Ele deu só os lados ali, os lados laterais e a base de cima. Né? Como que a gente pode fazer para calcular isso daí, então? Vamos ver. Vamos começar a traçar umas retas aqui, ó. Uma reta que a gente pode traçar é a reta que parte aqui desse vértice do nosso trapézio e ela é vertical, né? Então, tem essa reta, que vai ser 90 graus. Formei um retângulo, então, logo esse pedacinho de baixo tem que valer y também, certo? E esse pedaço aqui do lado tem que valer x também. Muito bem. Vamos ver, vamos ver. Bom, aí já dá pra gente calcular a área desse retângulo aqui, né? A área desse retângulo é S, que vai ser x vezes y. Agora falta a gente calcular a área do triângulozinho aí, né? Bom, se a gente tivesse esse ângulo aqui, ó, seria supimpa, né? A gente poderia calcular belezinha a área desse triângulo. Mas esse triângulo também é retângulo, né? Ah, pronto, né, pessoal? Ele é triângulo retângulo, então a gente pode fazer um Pitágoras, né? A gente pode fazer um Pitágoras para encontrar esse lado aqui, ó. Usando o Pitágoras, a gente vai encontrar que esse lado aqui é raiz de z ao quadrado menos x quadrado, certo? Então a área do triângulo vai ser base vezes altura, né? Então vai ser x vezes raiz de z ao quadrado menos x quadrado sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2. Tá aí, tá calculado, né? A gente soma essas duas áreas aí, tá calculada a área do trapézio. Beleza? Bom, galera, então, nossa aula vai ficando por aqui, tá? Vou deixar aí no Drive para vocês o material, tá bom? E, bom, continue estudando aí, por favor, tá? Vamos continuar estudando, tá? Para passar no vestibular. E também tentem fazer o formulário aí que eu mandei para o nosso aulão de terça-feira. E a gente se vê terça-feira, tá bom? De nada, de nada. Obrigado pela presença, viu? Obrigado mesmo. Vitória e Ana Júlia. Tchau, tchau para vocês. Até mais.